Boa noite, irmãos. Uma alegria nós estarmos aqui juntos. Mais um domingo para celebrar o Senhor. Agora já estamos quase no mês de abril, né? E graças a Deus que nós estamos aqui. Amém? Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Eu vou ler hoje um dos textos mais conhecidos de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Eu gostaria de ler com os irmãos os versículos 19 e o versículo 18, 19 e 20. Mateus, capítulo 28. Aqui na tela é NVI, é? A versão que está? É? Mateus 28, eu vou colocar aqui, ler também na NVI. Mateus 28, 18, 19 e 20. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim o texto: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai querido, por essa noite. Obrigado por estarmos aqui reunidos pelo privilégio de Te louvar, de Te adorar. Que nessa noite, Senhor, esse lugar seja terra boa e que a Tua palavra venha frutificar, crescer em nós. É o que eu Te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de, à luz de Mateus 28 e Marcos capítulo 16, meditar sobre o que Jesus quer da sua igreja. Você já parou para pensar o que Jesus quer da sua igreja? Qual é a ordem de Jesus para a igreja? O que Jesus... a gente tem a Bíblia, né? São 66 livros, dividido em Novo Testamento e Antigo Testamento. São 27 livros no Novo Testamento e 39 lá no Antigo Testamento. E tantas ordens de Jesus e tantas coisas que Jesus falou para nós. Então, o que Jesus quer da sua igreja? O que Jesus ordenou que a sua igreja deveria fazer ou viver ou experimentar? E nesses textos que lemos, ele vai falar um pouco sobre isso. E esse tema, principalmente em igrejas tradicionais, de um tempo para cá, ele parou muito de ser pregado, principalmente devido ao termo que eu vou falar para os irmãos, que os irmãos perceberam durante a leitura, e que ele passou a ser utilizado por algumas igrejas, e isso causou que as pessoas deixassem de utilizar o termo por achar que era um método de uma igreja. Que é o que lemos em Mateus, que ele diz no versículo 19, né? Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Esse ide e fazei discípulos em todas as nações é a grande ordem de Jesus para as nossas vidas. Se eu tivesse que resumir aos irmãos, qual é a ordem de Jesus? A ordem de Jesus para a igreja, o que Jesus quer da sua igreja, é que ela seja uma igreja que faça discípulos. Essa é a ordem de Jesus para a igreja. Muitas vezes, irmãos, igrejas tradicionais como a nossa deixaram de falar sobre esta ordem
principalmente depois do crescimento explosivo do G12, do M12, de grupos celulares, de grupos como o G5 também, e outros grupos que fizeram assim, e que falaram sobre discípulos, e na cabeça de muitos irmãos isso passou a ser um método de uma igreja. E aí as igrejas falavam sobre discípulos, sobre o meu discípulo, sobre isso, sobre aquilo, e nós muitas vezes ignoramos o mandamento do Senhor, que é expresso na palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida que o que Jesus quer da sua igreja é uma igreja que seja capaz de fazer discípulos. Uma igreja que seja capaz de tornar que outras pessoas sejam discípulos. E o que é um discípulo? Um discípulo significa ser chamado a viver de acordo com os ensinamentos e compartilhar com os outros. Na época bíblica, essa palavra discípulo era muito utilizada, porque primeiro, dentro da religião, tinha, eu sou discípulo do sacerdote tal, eu sou discípulo do sacerdote tal, eles tinham muito isso. Por exemplo, tinha um grande mestre na época de Jesus chamado Gamaliel, que as pessoas falavam, não, eu sou discípulo de Gamaliel, eu fui criado aos pés de Gamaliel, Gamaliel ensinando, dizendo como deveria. E isso ainda vindo de um tempo em que as pessoas falavam sobre grandes filósofos também, pessoas que marcaram geração. E aí dentro da filosofia a gente vê pessoas que passaram a ser discípulos de Aristóteles, discípulos de Sócrates, discípulos, de grandes personagens. E eles eram o quê? Eram pessoas que se tornavam seguidoras dos seus ensinamentos e passavam a compartilhar aqueles ensinamentos. Então o ato de fazer discípulos não se limita a simplesmente transmitir uma informação, mas envolve investir a vida, ensinamentos, orientações, encorajamento. Para você ter uma ideia, a formação da palavra discípulo nossa da língua portuguesa, ela passa pela a mesma raiz da palavra disciplina. A palavra disciplina e discípulos, elas têm o mesmo radical na sua constituição. E elas vai passar a ideia de aprender, de ser aluno, de ser uma aprendiz. É isso que vai. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer assim, o atleta em tudo se disciplina. Lembra que ele fala isso? O atleta em tudo se disciplina para correr uma corrida, para ganhar um jogo, para fazer algo. E essa disciplina que ele está dizendo é que ele aprende, é que ele se limita, que ele se organiza, que ele vive a vida dele para aquilo. Por exemplo, se você é um atleta de alto rendimento, dependendo do lugar, você não pode, você tem uma dor de cabeça, não pode tomar algum remédio, porque aquilo vai cair no doping e você pode ser banido do esporte. Então, não é qualquer remédio que você toma, não é qualquer coisa que você faz, porque exige uma disciplina. Então, é muito mais do que um simples ensinamento. E eles tinham isso na sua mente de como eles deveriam viver como os discípulos. Por isso, os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de discípulos. Assim como eles tinham uma ideia de que tinham os mestres, e que esses mestres, as pessoas se tornavam discípulos delas, de Jesus, as pessoas também se tornaram discípulos. Elas só deixaram esse nome discípulos, só começou a mudar lá em Atos, não sei se os irmãos lembram, mas lá em Antioquia, o texto diz assim, em Antioquia, os discípulos passaram a ser chamados cristãos. Foi nesse momento lá em Antioquia que aquelas pessoas que seguiam a Jesus passaram a ser chamados, trocou o nome de discípulos para cristãos. E isso foi se mudando, né? Hoje nós nos chamamos de evangélicos, hoje nós nos chamamos de protestantes, né? Nós que somos batistas falando, não, porque nós batistas,
falamos assim. Quando nós estamos falando com alguém, por exemplo, da Assembleia de Deus, não porque o irmão da bleia, né? A gente vai falar com ele desse jeito, né? Quando a gente vai falar com um irmão de outro lugar e a gente se refere às vezes à igreja que ele está indo, então esse nome foi mudando com o tempo, mas em Jesus a ideia era de fazer discípulos. E eu começo então a perguntar para você: você já fez um discípulo? Você já fez um discípulo? E a primeira coisa que eu queria que você entendesse é: tá bom, mas eu faço um discípulo para quem? Eu faço discípulo para Jesus ou eu faço discípulo para mim? O texto lá que lemos de Mateus 28 é: portanto, façam discípulos em todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vamos ler um texto? Em João, por exemplo, João capítulo 1, versículo 35. O texto diz assim, ó: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Olha, o João estava ali com 2 dos seus discípulos. Então os discípulos aqui eram de quem? De João. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Ou seja, os discípulos passaram a ser discípulos de quem? De Jesus. João tinha discípulos até aquele momento, mas no momento em que ele vê Jesus e ele diz: vejam, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele mesmo instante, aqueles discípulos que eram discípulos do João passam a ser discípulos de Jesus. Portanto, meus irmãos, eu queria te dizer, a ordem de Jesus é fazer discípulos, mas fazer discípulos para quem? Para Jesus. Nós precisamos fazer discípulos e discípulos para Jesus. Paulo vai falar sobre isso também. Vamos ver outro texto. 1 Coríntios capítulo 11. Ele diz: tornem-se meus, aqui vai dizer imitadores. Quem está com a Almeida corrigida e atualizada, meus discípulos, como eu sou de Cristo. Aqui ele está usando um princípio da lógica. Nesse princípio da lógica, ele está utilizando assim: olha, eu sou discípulo de Cristo, então vocês podem ser meus discípulos, porque sendo os meus discípulos, vocês também serão discípulos de Cristo. Ele usa um princípio lógico mais uma vez para dizer assim: olha, vocês podem me imitar, vocês podem olhar para mim, porque eu sou um discípulo de Cristo, e vocês também serão discípulos de Cristo se vocês assim o fizerem. O discipulado, irmãos, e que nós precisamos fazer é discípulos para Cristo. A ordem de Jesus para a sua igreja é que nós precisamos fazer discípulos. Mas discípulos para quem? Para Jesus. Precisamos fazer discípulos para Jesus. E o discípulo é muito mais do que simplesmente alguém doutrinado em algo, muito mais do que alguém que ouviu falar uma teoria, mas alguém que pratica, alguém que vai fundo, alguém que se esforça, alguém que continua fazendo a obra do Senhor. Por isso, meus irmãos, se o discipulado é para Cristo, que nós fazemos, esses discípulos são de Cristo, e se nós vivemos isso para Ele, como então que nós fazemos um discípulo? Ou como é que é esse processo? No texto que lemos, vai exatamente trazer esse caminho sobre como a igreja deve se comportar. O texto diz, no versículo 18, Jesus dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é aquele que chama a sua igreja a fazer a sua obra. Jesus é aquele que chama a sua igreja a cumprir os seus propósitos. E por isso, Ele que tem toda a autoridade,
ele diz aos seus discípulos: olha, foi-me dado um poder sobre os céus e a terra, e eu estou dizendo para vocês agora, vão, portanto, ide. Então, meus irmãos, a ordem de Jesus de fazer discípulos é uma ordem que foi dada a todas as pessoas. A ordem de Jesus de fazer discípulo não é uma ordem para o pastor, não é uma ordem só para o evangelista, não é uma obra só para o missionário. Às vezes a pessoa fala: eu já dou meu dízimo e oferta, é o missionário que tem que ir, é o pastor que tem que ir, é o irmão que tem que ir. Não, a ordem de fazer discípulos é uma ordem que foi dada a toda a igreja. Toda a igreja, ela tem a missão, ela tem a responsabilidade, ela foi comissionada a fazer discípulos para o Senhor Jesus. Uma ordem dada a todas as pessoas. Quando a ordem é dada a todas as pessoas, ela inclui a mim e a você. Inclui cada um de nós, o jovem, o adulto, o idoso. A ordem foi dada a todas, e a ordem é dada a todas as pessoas. Então, eu devo anunciar o Evangelho. Todas as pessoas devem anunciar o Evangelho. E eles devem anunciar esse Evangelho onde? O texto vai dizer para a gente. Se nós lermos a versão que Marcos falou, Marcos vai dizer assim, no capítulo 16, versículo 15, né? Vão por todo o mundo. Vão por todo o mundo. Então o que ele está dizendo é que todas as pessoas, eles devem ir onde? Em todos os lugares. Todas as pessoas devem ir em todos os lugares para anunciar o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, anunciar o Evangelho no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos. É todas as pessoas com essa missão, e a missão de ir em todo o mundo. Nós não podemos escolher só um lugar. Ali eu não vou, ali eu não entro, naquele lugar nós não fazemos desse jeito. Não, nós precisamos, todas as pessoas, anunciar o Evangelho em todos os lugares. E mais ainda, toda a igreja anunciando esse Evangelho em todos os lugares. E para quem? Ele diz: vocês vão, pregam o Evangelho por todo o mundo e em todas as nações. Por quê? Porque havia um pensamento do judeu que a palavra deveria ser pregada somente lá para os judeus. E aí, quando o Evangelho começa a ampliar suas fronteiras, que começa a pregar aos romanos, os gregos, começa a pregar a pessoas de todos os lugares, para todas as pessoas, Jesus, antes de voltar para o céu, ele diz: olha, toda a igreja tem a missão de fazer discípulos, e eles devem pregar onde? Em todos os lugares. E para quem? Para todas as pessoas. Quando ele diz assim, em todas as nações, ele está falando: você tem que entrar não somente para os judeus, mas você tem que entrar em todas as nações da terra. O Evangelho tem que ser pregado em todo lugar, mas não é em todo lugar só para o judeu, é em todo lugar para todas as nações, é em todo lugar para todas as pessoas. Quem precisa do Evangelho? O Evangelho, o rico precisa do Evangelho, o pobre precisa do Evangelho, o branco precisa do Evangelho, o preto precisa do Evangelho, o indígena precisa do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado para todas as pessoas, todas. É isso que ele está quebrando. Ele está falando: olha, essa missão de fazer discípulos, que é anunciado por toda a igreja, deve ser feito em todos os lugares e deve ser feito a todas as pessoas, todas. Sem, eu não vou para esse lugar, para aquele tipo de pessoa eu não prego, mas esse tipo de gente eu não quero aqui. Não. O Evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. E ele continua ainda dizendo, no texto de Mateus, ele é mais detalhista. Detalhista quando ele fala assim: olha,
você vai pregar, anunciado por toda a igreja, em todos os lugares, a todas as pessoas. Aí ele diz assim, ó, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou o final do mundo, dependendo da sua visão. Olha só o que ele está falando. Esse evangelho que vai ser pregado, é o evangelho que tem batismo. E batismo é o que, irmãos? O batismo que nós acreditamos é o batismo do arrependimento. O evangelho que tem que ser pregado é um evangelho que fala sobre batismo. É um evangelho que fala sobre arrependimento. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crise do evangelho. Tem muitas igrejas, mas tem poucos evangelhos. O evangelho ele não tem sido pregado, ele não tem sido anunciado. Eu falei para os irmãos aqui no culto de quinta-feira, e eu repito para os irmãos hoje aqui. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o quê? A palavra, amém? A fé vem por ouvir a palavra. Então vamos lá, de maneira lógica, o que me faz perder a fé? Deixar de ouvir a palavra, correto? Se a fé vem por ouvir a palavra, quando eu deixo de ouvir a palavra, o que vai acontecer comigo? Eu automaticamente vou perder a minha fé. Isso é automático. E aí, irmãos, a pessoa fala, mas eu estou na igreja. Às vezes, a pessoa está na igreja, só o corpo, a mente dele está lá fora. Ele está ouvindo a palavra? Não está. E a coisa é de um jeito tão sutil que acontece na nossa vida, irmãos, que tem crente que gosta de assistir as reprises da novela, né? Ele sabe tudo que vai acontecer na novela. A pergunta que eu preguei domingo passado, aí nem vendo a gravação, meu irmão, para o cara lembrar, né? Ele já fica aí na dúvida, mas foi o senhor que pregou, será? Ele nem lembra, porque a palavra é roubada, como na parábola do semeador, que saiu e pregar a semente, e saiu levando, e uma caiu na terra seca, outra no terreno rochoso, tem uma que veio lá, o inimigo, e roubou na mente da pessoa. Mas quem matou a Aldete, né? O cara sabe. Mas o final do filme, ele lembra, contando com detalhes. Mas ele não lembra da palavra, por quê? Porque o evangelho não está sendo pregado. Estar dentro de uma igreja não significa que a pessoa está ouvindo o evangelho. E o pior de tudo ainda, hoje, a maioria das igrejas, e em especial aquelas que estão na mídia, que são muito conhecidas, elas não pregam o evangelho da palavra de Deus. Elas têm, primeiro, o evangelho da teologia da prosperidade. Isso não é evangelho. O evangelho que vai dizer que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é rei, que você é príncipe, que vai dar tudo certo para você, que as coisas vão dar certo. Isso não é evangelho, irmãos. Não é o que o Senhor ensinou, não é o que foi pregado pela palavra de Deus, não é o que foi anunciado pelo Senhor. Um evangelho que diz que ninguém fica doente, que ninguém passa por luta, que ninguém vive crise, que ninguém passa por dificuldade. Isso não é evangelho. E ouvir isso não aumenta a tua fé. Ouvir isso não faz a tua fé ser fortalecida, mas você fica esvaziado. Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, deixar de ouvir a palavra de Deus faz você perder a fé. Então, ouvir o evangelho errado faz você perder a fé. Tem muito crente naufragando da fé, irmãos, porque parou de ouvir o evangelho. Mas não é só isso. Se tem o evangelho da teologia da prosperidade, hoje também tem a teologia coach, onde as igrejas estão cheias de um evangelho coach, aquele evangelho que vai te colocar para cima, aquele evangelho que vai dizer que você vai melhorar, olhe para mim, que você é isso, que você é aquilo, que vai te dar os 3 passos do sucesso. E o culto de hoje é para animar o culto que vai vir domingo que vem. E no domingo que vem é para o outro domingo. E ele vai te alegrando para isso, te preparando, e aí isso vai acontecer.
Não é evangelho, isso também tem matado as nossas vidas, tem matado as igrejas. O evangelho coach, irmãos, tem matado a fé das pessoas, porque eles deixaram de ouvir a palavra de Deus. O que ele diz aqui é um evangelho que fala sobre batismo, que fala sobre arrependimento, que fala sobre pecado, que fala sobre mudança de vida. Um evangelho que é para pessoas que precisam da glória do Senhor, que estão destituídos dela porque pecaram. O evangelho de pessoas arrependidas que precisam da misericórdia do Senhor, se renovando todos os dias. Esses evangelhos da prosperidade, da teologia coach, irmãos, são verdadeiras pragas que entram dentro da igreja para acabar com a tua fé, para acabar com a tua vida diante de Deus. Mas não é só isso. Ainda entrou dentro da igreja, maquiada com esses evangelhos, um pensamento positivista também. Pensamento que fica dizendo: eu quero, eu posso, eu consigo, eu tenho que falar palavras poderosas, porque essas palavras vão me levar para cima. Eu tenho que falar palavras positivas, porque as palavras positivas vão fazer... Ei, irmãos, você pode falar a palavra positiva aí, ó. Se você conhecer a realidade por onde nós andamos, muitas vezes, estivemos esse final de semana mesmo, lá no Ayrton Senna, onde nós desenvolvemos o trabalho Infância Protegida, e a necessidade que nós vimos das pessoas, da comida, da moradia, das condições mínimas, para serem consideradas como um ser humano, de pessoas que não têm o que vestir, que não têm o que comer, de pessoas que precisam se apegar em algo para tentar sobreviver para amanhã. Que não adianta pensamento positivo, não adianta ficar repetindo palavras que vai dar tudo certo, que vai dar tudo certo, que vai dar tudo certo, porque amanhã não dá certo. Isso também não é fé, irmãos. Para o evangelho acontecer na nossa vida, ele precisa falar de batismo, ele precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando do evangelho que fala sobre a trindade, do nosso Deus, que tem teologia, ensinando um evangelho que tem a palavra do Senhor como guarda para a nossa vida. E esse ensinando aqui, nós temos a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical não é um lugar para formar pessoas, não é um lugar para dar um diploma, só o formado na escola bíblica dominical, não, mas é um lugar para ensinar a palavra de Deus, é um lugar para nós aprendermos sobre essa palavra, é um lugar para nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, porque esses evangelhos, irmãos, que vão falando sobre outras coisas, sobre outra fé, têm feito pessoas adoecidas, têm causado pessoas gananciosas, têm criado pessoas avarentas e, consequentemente, sem caráter. Irmãos, é esse tipo de evangelho que faz com que uma pessoa não tenha algo e não possa ter, e mesmo assim, ela, de maneira ilícita, ela faz algo para ter. Por quê? Porque ela é influenciada por essa sociedade de consumismo, é influenciada pela necessidade que ela não tem, mas que ela precisa ter, que ela precisa ter, que ela precisa ter, que isso precisa ser importante. E o pior, nós vivemos no Brasil, e o Brasil, irmãos, a gente precisa de muita lei no Brasil, né? Lei. Nós somos uma nação que tem uma quantidade de leis absurdas, a quantidade de lei que nós temos. Por exemplo, os educadores sempre falaram sobre o perigo do uso da tecnologia em sala de aula. Sempre falaram sobre isso, sempre anunciaram sobre isso. Mas as pessoas falavam: não, tem que romper com o tradicionalismo, e tem que vir isso, tem que vir aquilo outro. E aí começaram a utilizar coisas da tecnologia dentro dos espaços escolares. E alguns estados do Brasil, como o estado de São Paulo, o ano passado
querendo trocar os livros de papel por livros digitais, inclusive, na maioria das idades da educação básica, e muitas coisas nesse sentido. Aí agora, início de janeiro, saiu o decreto proibindo o uso de equipamentos de tecnologia da informação na educação básica, a menos que seja muito bem justificada pelo professor para que aquilo viesse a acontecer. Todo mundo dizendo que não presta. Todo mundo dizendo que aquilo causava problemas. Todo mundo dizendo que para ler um livro, até esse barulhinho aqui, ó, é didático. Essa viradinha aqui, ó, que a pessoa dá, o tempo para ele assimilar, e é calculado, e tem tantas coisas, de anotar, de fazer. Mas precisa vir um decreto, e aí baixar o decreto, para o decreto dizer para as escolas que não pode ser, porque nós não conseguimos olhar alguma coisa e dizer isso não é bom, isso não dá certo. Eu escrevi certa vez um artigo que falava sobre o professor data show. O professor data show é aquele que só sabe dar aula com data show. Se tiver data show, ele nem entra na sala. Se tiver data show, não tem data show? Como assim? Não tem data show. E aí eu não vou dar aula porque não tem data show. E aí eles trocaram, né? No nosso tempo da escola, o menino ia lá com uma cartolinazinha, né, e apresentava o trabalho, não era assim? E aí, estava eu e a irmã Raimunda apresentando o trabalho, ela faltou. Aí a parte dela, eu não sei não, ela faltou, só sei a minha parte. E aí cada um apresentava a sua parte. Eles trocaram a cartolina primeiro pelo retroprojetor, né? Os irmãos lembram, a transparênciazinha, colocava lá a luz Y, estava lá. Depois pelo data show. E agora usavam a lousa digital do mesmo jeito, né? Ela cheia de recursos, cheia de coisa lá, mas igual o carinha que estava lá com a cartolina. Mas precisava de um decreto para dizer que aquilo não presta, que aquilo não era, que aquilo não é bom. Ei, tem um monte de coisas na nossa vida que não são boas. Tem um monte de coisas na nossa vida que precisam ser removidas. Tem um monte de coisas na nossa vida, tem um monte de evangelho por aí que não serve. Tem um monte de evangelho por aí que tem matado a nossa fé. Tem um monte de pessoas falando coisas em nome de Deus ou sobre Deus, mas que não falam de arrependimento, que não falam da Trindade, que não ensinam a palavra, que não ensinando a observar, né? Ensinando a fazer. E aí gera crente o quê? Esse evangelho da prosperidade leva crente. O cara que é crente, ele não tem dinheiro para comprar alguma coisa, o que é que ele faz? Não compra. E está tudo bem. O cara que é crente, tem a luz dele cortada, o que é que ele faz? Fica sem luz. O cara que é crente, aconteceu um problema com ele lá, na família dele, que magoaram ele, que aconteceu alguma coisa. O que ele faz? No máximo ele vai na justiça fazer alguma coisa, mas ele não vai atrás de vingança. Você entende? Ensinar a observar esse evangelho do sucesso, esse evangelho, essas coisas que estão sendo faladas por aí, tem gerado pessoas que aí vão fazer diferente. Como é que eu faço diferente? Não tenho dinheiro, eu vou fazer um rolo para que as coisas aconteçam e vai dar certo, não sei o quê, e depois a gente faz, o nome sai do Serasa com 5 meses, com 5 anos, depois e a gente vai isso, depois eu faço, e aí eu já sujei o meu nome, agora eu vou sujar o teu também, e a gente... Isso aí, irmãos, não é cristianismo, não. A gente estava conversando ontem, falando, e aí conversando com o pastor Sávio, ele falou, rapaz, negócio mesmo só não dá para fazer com crente. Quando a gente está nas coisas... Quando não é crente, a gente fecha negócio legal, faz tudo certinho, mas com os crentes, é difícil demais, os caras dão cano, e enrolam, e não sei o quê. Quando ele trabalhava na padaria, pão fiado só não podia vender para quem, pastor Sávio? Os crentes. E principalmente para os pastores. Eram os que não podiam, mas todo mundo podia vender, né? Mas para os crentes, e pastor tinha observação lá, para esses não pode. Por quê? Porque não está observando, ensinando a observar a palavra, ensinando a viver a palavra, ensinando que às vezes eu vou perder, às vezes eu vou perder, às vezes eu vou perder, às vezes não vai sair como eu queria, às vezes o diagnóstico vai ser ruim, às vezes a palavra não vai ser boa,
Mas eu preciso observar a palavra e guardar a palavra. Ele diz, observando tudo que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco. E mesmo as coisas não dando certo na minha vida, Deus está comigo. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito Ele está comigo. E Ele diz, até o final do mundo, até a consumação dos séculos. Irmãos, tem crente que não espera mais o final do século nunca. Ele quer que o negócio dê certo aqui. Ele quer que as coisas dê certo aqui, que as coisas aconteçam aqui. O crente não espera mais a volta de Jesus, o crente não espera mais que essas coisas aconteçam. Ei, isso não é evangelho. Por isso eu quero te dizer, a ordem de Jesus para a sua igreja é que esse evangelho seja anunciado por toda a igreja, em todos os lugares, a todas as pessoas, e que o evangelho pregado seja o evangelho completo. O evangelho completo, em todos os lugares, a todas as pessoas e por toda a igreja. Isso é fazer discípulos. É anunciar o evangelho completo, o evangelho todo, não é um pedaço dele, não é um jeitinho dele, não é uma parte dele. Um dia, eu conversando com um pastor, e eu falei, mas pastor, como é que a gente vai falar sobre isso? E ele falou para mim, Breno, aprenda uma coisa, eu vou te falar uma vez, diga, se o cara não prestar para ser crente no início, ele não vai prestar depois não. Eu falei, rapaz, é mesmo? Ele está correto? Porque, às vezes a gente vai fantasiando, né? Igual o político na época da eleição, tudo a mil maravilha, tudo legal, né? Tudo legal, tudo não, vamos para cá, está tudo bem, está tudo assim. Não, nós precisamos anunciar o evangelho todo, em todos os lugares, a todas as pessoas. E isso é feito pela igreja, e isso é fazer discípulos. Por isso, quem são os discípulos que você fez para Jesus? Quem foram os discípulos que você fez para Jesus? E aí você vai dizer assim, mas pastor, eu não estou em condição, eu não estou bem. Daí eu quero te dizer duas coisas para a gente encerrar. Primeiro, que só faz discípulo quem é discípulo. A ordem de Jesus lá é, vocês vão me imitar, porque eu imito a Cristo. Então não tem como um discípulo treinar outro discípulo, não tem como. Por exemplo, como eu comecei falando dos filósofos, né? Se você não gosta do pensamento de Aristóteles, dificilmente você vai convencer alguém a gostar do Aristóteles. Ah, não, minha filosofia eu gosto de Kant. Se você gosta do Kant, você vai falar apaixonado por ele e outras pessoas vão gostar dele. Mas se você não gosta dele, dificilmente você vai convencer alguém a gostar daquilo se nem você gosta. O pessoal uma vez falaram de um cantor que não come carne há muitos anos, que foi fazer um comercial de carne. Não dá, né, irmãos? Não tem como, né? É tão legal quando a gente vê o Zeca Pagodinho fazendo um da cerveja, né, que a gente vê, o caba gosta, né? Então casa certinho assim o comercial que ele faz. Porque eu não tenho como anunciar algo que eu não tenho uma proximidade. Então só dá para fazer discípulo quem é discípulo. Não tem outro jeito, né? E segundo, eu não estou bem. Estou precisando disso, estou precisando daquilo. Eu queria te dizer em nome de Jesus, que enquanto você entrega a tua vida para o Senhor cuida de ti. Enquanto você se lança aos pés do Senhor, o Senhor, Ele cuida da tua vida, Ele protege a tua vida, Ele guarda a tua vida. O Senhor cuida da tua família, Ele cuida de você, Ele protege a sua vida. Enquanto você se volta para Ele se volta para você também. Enquanto você se lança em fazer as coisas do Senhor, em viver as coisas do Senhor, o Senhor vai cuidar de ti, o Senhor vai cuidar das tuas preocupações, o Senhor vai cuidar das coisas que você tem que fazer. E assim, irmãos, essa ordem não são discípulos para você, não são discípulos para esta igreja, são discípulos para Jesus, seguidores de Jesus, pessoas que amem a Jesus,
pessoas que queiram viver com Jesus, pessoas que queiram se entregar, que queiram viver esse evangelho. E aí, nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E se precisar, use até palavras. O que ele quer dizer? Pregue o evangelho com a sua vida. Seja um vizinho melhor. Seja um filho melhor. Seja um pai melhor. Seja o melhor funcionário de onde você trabalha. Seja o melhor chefe de onde você está. Seja exemplo. Se precisar de palavra, você usa lá. Mas pregue com a sua vida. Pregue com o seu caráter. Pregue com a pessoa que você é. Seja diferente. Onde você estiver, faça diferente. Porque o que Deus quer da igreja é que nós venhamos fazer discípulos. A missão é de todos nós, a todo mundo, em todos os lugares, e o evangelho completo. Sem emendas, o evangelho completo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Colocar a nossa vida diante de Deus?